A torcida do Palmeiras já chega junto porque hoje tem muita coisa rolando nos bastidores e dentro de campo. E o clima anda agitado demais. A temporada ainda nem começou oficialmente, mas o noticiário não para um segundo. E quando o assunto envolve mercado, renovação, futuro de jogadores e movimentações lá da Europa, o papo sempre fica mais quente. E para abrir o vídeo de hoje, não tem como deixar de falar de um nome que a torcida do Palmeiras sempre acompanhou com carinho: Gabriel Jesus. Depois de mais de 300 dias afastado, ele finalmente voltou a atuar com a camisa do Arsenal, retomando o espaço dele depois de uma longa recuperação. É um daqueles momentos em que o torcedor brasileiro, mesmo que torça para outro clube, dá aquela torcida a mais, porque vê no retorno dele a chance de buscar minutos suficientes para tentar convencer o treinador da seleção a levá-lo para a próxima Copa do Mundo. E isso não depende só do talento dele, mas também da sequência, da física e das oportunidades que ele vai receber por lá. Enquanto isso, o Palmeiras segue organizando suas peças e fechando pontas importantes para uma temporada que vem. Um dos nomes mais discutidos nos últimos dias é o do zagueiro Bruno Fux. A negociação com o Atlético Mineiro já vinha sendo comentada e muita gente esperava uma confirmação mais concreta. Pois bem, o acordo foi realmente sacramentado por 4 milhões de euros, consolidando o acerto entre os clubes. A diretoria do Palmeiras tomou frente, organizou os detalhes e deixou tudo encaminhado para que o anúncio oficial seja feito. A permanência do jogador até o ano de 2029 já está definida. E isso reforça ainda mais o planejamento do clube para os próximos anos, especialmente porque o elenco precisa de estabilidade em posições-chave, e o Fux entregou segurança quando foi necessário. Esse tipo de movimento sempre divide opiniões, mas grande parte da torcida entende que manter uma base sólida faz diferença. O Palmeiras vive ciclos intensos e vitoriosos, mas sabe que para manter essa constância precisa de peças que estejam comprometidas e alinhadas com a filosofia do técnico. Aliás, ainda falando sobre continuidade, a extensão do contrato de Abel Ferreira até 2027 também reforça essa ideia de planejamento a longo prazo. É um treinador que virou símbolo de uma era e que, goste ou não, marcou profundamente a forma como o Palmeiras disputa campeonatos. A permanência dele, combinada com a compra definitiva de Fux, cria uma base de trabalho bem clara para as próximas campanhas. E se tem um assunto que sacudiu o mundo da bola envolvendo o Palmeiras, esse assunto atende pelo nome de Estevão. O jovem, revelado pelo Verdão e vendido ao Chelsea, continua chamando atenção demais na Europa. O Manchester City estaria disposto a desembolsar cerca de 105 milhões de libras, algo próximo de 769 milhões de reais, para tentar tirá-lo do clube inglês. É um valor que impressiona não apenas pela grandeza, mas pela velocidade com que o garoto evoluiu. Porém, o Chelsea não pretende abrir mão dele com facilidade. O camisa 41 virou uma joia interna e, mesmo com tanto dinheiro envolvido, a negociação deve ser complicada. O mais interessante é que, qualquer que seja o desfecho, o Palmeiras acompanha tudo de perto porque ainda tem direito a uma fatia dessa possível transferência. E isso, para quem administra um clube do tamanho do Verdão, representa reforço financeiro importante para futuras investidas. Enquanto isso, mais um menino que saiu do Verdão segue fazendo barulho lá fora. Hendrick entrou em campo pelo Real Madrid contra o Manchester City e, mesmo atuando por poucos minutos, conseguiu entregar mais do que o atacante que iniciou como titular.
Ele quase marcou um gol em um lance de muita qualidade, mostrando que, mesmo com pouca rodagem no elenco principal, já dá sinais de que tem potencial para se encaixar ali com mais frequência. Existe até a possibilidade de ele acabar permanecendo no clube espanhol ao invés de ser emprestado, dependendo das cláusulas que ainda estão sendo discutidas. Como outros jogadores brasileiros, ele também busca ritmo para tentar entrar no radar do treinador da seleção e ganhar chance de disputar a próxima Copa. Voltando ao noticiário interno do Palmeiras. O goleiro Everton recebeu permissão para tirar alguns dias de descanso, enquanto os demais seguem no núcleo de saúde e desempenho do clube. Ele deve se apresentar no dia 4 de janeiro para brigar pela titularidade com Carlos Miguel. Essa disputa promete dividir opiniões porque o torcedor está acostumado com a segurança de um goleiro experiente. Mas também tem curiosidade de ver como o novo contratado pode render ao longo da temporada. É o tipo de competição saudável que costuma fazer bem para o elenco, porque força todo mundo a elevar o nível. E falando em quem quer ficar, Flaco Lopes compareceu ao prêmio Bola de Prata e afirmou que deseja seguir no Palmeiras. Ele reconhece que o clube se tornou uma vitrine importante para buscar espaço na seleção argentina e disputar a Copa do Mundo. Mas deixou claro também que a decisão sobre o futuro dele está nas mãos de seu staff. E isso sempre gera aquela pulga atrás da orelha. Porque quando abre a janela de transferências, muitos agentes começam a movimentar tudo para tentar fazer negócios. O Palmeiras, no entanto, deixou avisado que só pensa em conversar sobre uma possível saída se chegarem com algo próximo de 30 milhões de euros, valor alto, que equivale a cerca de 192 milhões de reais. O recado foi claro. O clube não pretende liberar o jogador por menos do que isso. Nos bastidores, ainda surgiu novamente o nome de Denilson, do Cuiabá. Depois de rumores de que Abel teria dado aval para a diretoria avançar. Esse nome já ficou no radar em temporadas anteriores, mas, por enquanto, nada disso procede. O Palmeiras não planeja investir nele neste momento e mantém a estratégia de focar em atletas mais prontos que cheguem, vistam a camisa e consigam atuar imediatamente. É uma postura coerente com o tamanho das ambições do clube para 2026. Seguindo o fluxo de notícias, o Palmeiras continua atento às movimentações do mercado, porque sabe que manter o elenco competitivo exige atenção constante. Cada contratação, renovação ou saída pode impactar diretamente no desempenho do time dentro de campo. E é por isso que a diretoria tem mostrado uma postura firme, especialmente em relação aos jovens talentos que chamam atenção na Europa. O caso de Estevão, por exemplo, é emblemático. O garoto não apenas evoluiu rapidamente no Chelsea, mas também passou a ser observado pelos gigantes do futebol mundial. Essa visibilidade faz com que qualquer negociação envolva cifras astronômicas, e mesmo com os valores altos, o Palmeiras sabe que ainda pode se beneficiar financeiramente dessas movimentações, garantindo recursos para reforçar o elenco ou investir em outras áreas estratégicas do clube. Enquanto isso, a base do time segue recebendo atenção especial. Hendrick é outro exemplo de jogador que precisa de minutos e oportunidades para mostrar serviço. No jogo contra o Manchester City, ele mostrou talento, movimentação inteligente e um faro de gol que impressionou. Esse tipo de desempenho reforça a necessidade do Palmeiras de planejar cuidadosamente a saída ou permanência dos jogadores emprestados, porque cada jovem que se destaca no exterior pode se tornar peça-chave para uma temporada seguinte ou gerar receita significativa em futuras negociações.
a gestão de talentos se tornou um diferencial do clube. E a torcida já aprendeu que acompanhar de perto o desempenho desses atletas fora do país é tão importante quanto vibrar com as partidas dentro do Allianz Parque. Falando em torcida, o clima está agitado em relação à disputa de posição no gol. O Everton, liberado para férias, retorna em janeiro para disputar a titularidade com Carlos Miguel. Essa disputa promete acirrar os ânimos e gerar debates entre os torcedores, porque cada um tem sua preferência, mas o técnico vai analisar quem chega mais preparado e consistente para a temporada. A postura da diretoria nesse caso é clara: equilíbrio e meritocracia, ou seja, quem estiver pronto e apresentar melhor desempenho vai ter prioridade. Esse tipo de disputa saudável dentro do elenco ajuda a manter todos motivados, porque ninguém pode se acomodar e o nível de exigência no Palmeiras é alto, especialmente após anos de conquistas consecutivas. Além disso, a permanência de Abel Ferreira até 2027 dá estabilidade e garante que o planejamento tático e estratégico do clube continue de forma consistente. Abel se consolidou como um treinador que entende a importância da mescla entre juventude e experiência, conseguindo extrair o melhor de cada jogador. A relação de confiança entre técnico e diretoria é fundamental, principalmente quando o assunto envolve renovações ou vendas de atletas importantes. O acerto com Bruno Fux, que agora pertence ao Palmeiras até 2029, é mais uma prova de que o clube pensa a longo prazo, garantindo segurança na defesa e continuidade na formação de um elenco competitivo. O cenário externo também influencia bastante as decisões do clube. O mercado europeu está cada vez mais aquecido e jogadores brasileiros como Estevão, Hendrick e outros jovens promissores despertam interesse constante. Essa situação exige atenção dobrada da diretoria, que precisa equilibrar o desejo de manter talentos com a oportunidade de realizar negócios vantajosos financeiramente. Cada negociação envolve planejamento detalhado, acompanhamento próximo de agentes e clubes europeus, além de avaliar o impacto que a saída de um atleta pode gerar na temporada seguinte. É um trabalho que exige precisão e visão estratégica, algo que o Palmeiras tem demonstrado com consistência nos últimos anos. No caso de Flaco Lopes, a situação é delicada. O jogador expressou o desejo de permanecer no Palmeiras, mas sabe que decisões importantes dependem de seu staff e das ofertas que podem surgir. O clube, por sua vez, deixou claro que só considera negociar se alguém chegar com valores próximos de 30 milhões de euros, garantindo que o ativo seja valorizado e que qualquer negócio seja vantajoso. Essa postura demonstra firmeza, equilíbrio e planejamento financeiro, evitando que o clube se precipite ou abra mão de um jogador estratégico por menos do que merece. A comunicação direta com os representantes deixa claro o limite e estabelece parâmetros para futuras negociações, algo fundamental em um mercado cada vez mais competitivo. Por outro lado, surgem rumores e especulações envolvendo nomes como Denilson, do Cuiabá. Embora tenha havido comentários sobre a possibilidade de o Palmeiras investir no jogador, a diretoria mantém a posição de focar em atletas prontos que possam atuar imediatamente no clube. Essa decisão reforça a ideia de que o Verdão busca qualidade e impacto imediato, evitando que o elenco seja sobrecarregado com apostas ou jovens que demandam tempo para se adaptar. A estratégia é clara. Jogadores que chegam precisam vestir a camisa e fazer a diferença desde o primeiro dia, contribuindo para manter o nível competitivo elevado.
Enquanto tudo isso acontece, a torcida observa com atenção cada passo do clube. O acompanhamento não se limita apenas ao que acontece dentro do Allianz Parque, mas também aos desdobramentos das negociações e à performance dos atletas emprestados ou atuando fora do Brasil. A expectativa é grande para saber quem vai se consolidar no elenco titular, quem vai brilhar em novas oportunidades e como o Palmeiras vai se posicionar diante do mercado europeu, que movimenta cifras impressionantes. Essa combinação de planejamento interno e monitoramento externo é essencial para manter o Verdão competitivo em todas as frentes, garantindo que cada decisão seja tomada com consciência e estratégia. No fim das contas, o Palmeiras mostra que entende a importância de equilibrar tradição, planejamento e visão de futuro. A permanência de Abel Ferreira, a compra definitiva de Fuchs, a atenção aos jovens que brilham no exterior e a postura firme diante de negociações, como a de Flaco Lopes, demonstram que o clube não apenas pensa em resultados imediatos, mas também em manter uma base sólida para os próximos anos. O desafio agora é acompanhar de perto cada movimento, analisar cada oportunidade e garantir que o Verdão continue crescendo, dentro e fora de campo, mantendo-se sempre entre os maiores clubes do país e da América do Sul. Por fim, a relação com a torcida continua sendo um fator determinante para o clima dentro e fora de campo. Cada reforço, cada renovação e cada desempenho em jogos decisivos impacta diretamente na paixão do torcedor, que acompanha de perto todas as movimentações do clube. O engajamento da torcida é essencial para manter a motivação do elenco e criar uma atmosfera favorável nos estádios, reforçando a identidade palmeirense e a sensação de que todos, desde a diretoria até os atletas, compartilham o mesmo objetivo: levar o Palmeiras a novas conquistas e consolidar ainda mais a reputação de um dos clubes mais respeitados e competitivos do futebol brasileiro e internacional. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, o nome de Neymar da Silva Santos Júnior voltou a provocar agitação entre torcedores e especialistas. Fontes próximas ao jogador e ao clube paulista dão conta de que um projeto apresentado por Leila, dirigente que vem ganhando destaque por sua visão inovadora, teria convencido o craque a considerar uma transferência para o Palmeiras. Segundo rumores, a ideia não é apenas trazer Neymar para o time, mas colocá-lo como peça central de um plano ambicioso que envolve renovação tática, visibilidade internacional e protagonismo em competições nacionais e continentais. O burburinho começou a ganhar força após conversas discretas entre representantes do atleta e a diretoria alviverde, que teriam avançado a ponto de formalizar um acerto encaminhado. Embora detalhes financeiros e cláusulas contratuais ainda estejam sendo discutidos. Fontes internas apontam que o jogador se sente motivado pelo projeto e pela perspectiva de liderar um time com grande história e torcida apaixonada, o que poderia marcar uma nova fase em sua carreira. Os palmeirenses, claro, já começaram a imaginar o impacto de ter Neymar vestindo a camisa do clube. A expectativa é de que ele não apenas eleve o nível técnico da equipe, mas também aumente a presença da marca e atraia novos patrocinadores. Por outro lado, críticos apontam que a pressão sobre o jogador seria enorme, já que o Palmeiras, acostumado a conquistas expressivas, não pode se dar ao luxo de investir pesado sem retorno esportivo consistente. Enquanto isso,
Leila segue como peça-chave nesse enredo, sendo apontada como a articuladora de um movimento que poderia redefinir os rumos do futebol nacional. A ideia de unir planejamento estratégico, marketing e talento de ponta mostra que, no mundo do esporte, decisões fora de campo muitas vezes têm peso tão grande quanto os dribles em campo. Entre rumores, especulações e expectativas, uma coisa é certa: a possibilidade de Neymar no Palmeiras já domina conversas e redes sociais, e o burburinho promete continuar enquanto as negociações não forem oficialmente confirmadas. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!